Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Deixem seu like, compartilhe com os amigos, para que assim mais pessoas possam conhecer as mensagens que a vidente Luz de Maria recebe de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem ela recebeu no dia 22 de março de 2023. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados filhos, a minha bênção e a minha misericórdia infinita permanecem com cada um dos meus filhos. Como Pai amoroso, continuo lhes alertando para que se preparem antes que seja tarde demais. Amados filhos, no meio da falta de fé de grande parte dos meus filhos, muitos se afastam diante das más inclinações, especialmente as da carne, com as quais o demônio está minando as mentes dos meus filhos. Neste momento em que o meu Espírito Santo se faz presente de uma forma especial em vocês, para que salvem a alma, chamo-vos a se verem por dentro e a retomarem o caminho até mim. São tantos os que, confusos, não desejam ser parte do meu corpo místico. Tenham consciência de que eu sou o pastor de almas e chamei os meus filhos prediletos, os meus sacerdotes, para serem pastores de almas, a minha semelhança, com amor, mas ao mesmo tempo com retidão, sem consentirem no pecado. A humanidade se encontra fraturada em todos os aspectos. O lema atual do homem é ser mais popular e não cumpridor dos mandamentos de Deus. A humanidade, perdida em seus avanços tecnológicos, utilizando a ciência para o bem e ao mesmo tempo para causar o mal uns aos outros, perdeu a sua equidade e caiu no delírio total, entregando o seu trabalhar e agir a Satanás. O anticristo caminha pela terra e se move de um país para o outro, naqueles países em que foram propostos os mesmos ideais, projetos, ambições, diretrizes e normas que serão levados a serem cumpridos de forma obrigatória. Os meus filhos caminham aceleradamente em direção ao sofrimento nas mãos do anticristo, que domina e já dirige as grandes corporações do mundo. O anticristo caminha pela Europa, preparando a queda da própria Europa. Na guerra, o urso possui um grande poderio para levar a humanidade a um estado de alarme total, iniciando pela própria Europa. Meus filhos se movimentam com base na suposta segurança que possuem no que é material. Essa grande segurança, que é a economia, se dirige sem desvios para a grande queda. A economia mundial está caindo. Filhos, não se deixem enganar. Se lhes assegurarem um auge econômico, não creia nisso. Filhos, preparem-se com o que cada um puder. Necessitam possuir recursos para adquirir o necessário. Aqueles que não possam adquirir o necessário, eu mesma enviarei o maná da minha casa, mas os meus filhos não perecerão. Filhos, o poder na terra impõe moedas de metal e descarta o papel, com o qual, neste momento, adquirem o necessário para sobreviver. Isto não será adotado em todos os países,
mas sim em grande parte deles. Convido a humanidade a se manter em oração, em estado de união fraterna, e o trabalhar e agir assim neste tempo é muito importante para os meus filhos. A luta pelas almas se mantém constante. A batalha espiritual é muito forte. Por isso, trabalhem e hajam para o bem. As criaturas egoístas, soberbas, arrogantes e orgulhosas sofrerão ao perceberem que são mais ignorantes do que os humildes e simples. A guerra em grande escala ocorre influenciada pelo poder do demônio. O urso agirá de repente, causando horror. A águia voará alto com a sua arma secreta em suas garras. Não necessitará de uma grande quantidade de aviões. Bastará um e o horror levará a fugir os seus irmãos, considerados pela águia como seus adversários. Meus filhos, o meu coração sofre por tanto sofrimento para o qual vocês avançam, tantos que se juntam a esta guerra desvairada e que se lamentarão por a terem permitido. Orem, meus filhos, orem para que o poder terreno não arraste seus irmãos. Orem, meus filhos, a grande comoção pelos fortes terremotos de grande intensidade chegará. Orem, meus filhos, orem, para que, quando a fome chegar, não se desesperem, mas rezem para que os meus anjos vos forneçam o alimento que vos saciará. Meus filhos, minha mãe lhes chamou a possuírem uvas abençoadas. Elas são necessárias para saciar a vossa fome. A minha casa lhes revelou plantas com as quais se livrarão de doenças. Levem isso a sério e com gratidão. Previnam-se diante da doença que já está se apresentando e no seu desenvolvimento afetará a pele. Meus filhos, criaturas de bem, orem e se mantenham em silêncio, para que aquietem a mente e assim sejam uma bênção para os seus irmãos, pondo em prática o que pregam. No meio do mal que avança em tantos corações, o bem é luz e a luz jamais será ofuscada pelas trevas, jamais. No meio do deserto que queima, eu, seu Senhor e seu Deus, trarei a água cristalina, que não só sacia a sede, mas que cura os corações endurecidos. No meio dos seus perseguidores, eu, seu Senhor e seu Deus, vos livrarei deles. As armas não podem contra as minhas legiões celestiais, a quem confiei a proteção dos meus filhos. Tudo o que vocês precisarem é possível, se forem criaturas de bom testemunho e cumpridoras dos meus ensinamentos, unido tudo à fé. Assim como o corpo sem espírito está morto, do mesmo modo a fé que não produz obras está morta. Eu vos abençoo, meus filhos, vos amo com amor eterno, seu Jesus. Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado. Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado. Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado. Oração antiga de São Miguel Arcanjo. Essa oração deve ser rezada todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.
Sede nosso escudo contra as maldades e ciladas do demônio. Reprima, ó Deus, instantaneamente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam dispersos pelo mundo para perder as almas. Amém.